Olá, Flávio, começando o bloco 2 da entrevista com você. Flávio, vamos falar de educação agora. A gente tem uns números sobre educação remota que são de assustar. Eu tenho um amigo meu que é professor do Estado e dá aula à noite, e ele fala que ele tem uma turma, por exemplo, de 45 alunos e 3 estão regulares nessa educação remota. E aí eu queria que, se você puder apresentar um quadro, já que você é o presidente da Comissão de Educação da Alerj, eu queria que, se você pudesse apresentar um quadro da educação, como é que ela está, e discutir um pouco com a gente o que fazer, porque é um problema gravíssimo essa da educação remota, as pessoas não têm internet, não têm computador, como que nós vamos fazer? E a gente pode ter na cabeça também a perspectiva de que, eventualmente, por muita infelicidade, essa Covid possa vir durar, por exemplo, né? Pode vir durar até o final do ano e, eventualmente, até ultrapassar algum limite desse. Assim, e deixando claro, ninguém quer isso. Só que tem algumas pessoas que são mais, talvez, considero eu, responsáveis, que estão olhando para o problema de uma forma que a gente precisa se precaver e se preparar para o problema. A gente precisa dimensionar o problema para fazer isso, né? Então, eu queria saber de você como é que anda a educação do Estado do Rio, como é que a gente pode, como é que a gente lida com essa situação no momento atual, né? Olha, Rodrigo, a situação é muito grave, porque houve um erro estratégico da Secretaria de Estado de Educação. Qual foi o erro estratégico? Quando começa, né, a necessidade de suspender as aulas para conter a proliferação do coronavírus, a Secretaria de Educação aponta que vai seguir o caminho das aulas online, da utilização das plataformas digitais como mecanismo de fazer, de dar continuidade ao processo de ensino de forma remota. A gente ali apontou que isso era impraticável numa rede pública, num estado e num país marcado pelas desigualdades do nosso país, cujo acesso à internet, cujo acesso a computador ainda é tão limitado. A Secretaria de Educação insistiu nesse caminho, a gente pressionou para que alternativas fossem criadas, mas a Secretaria de Educação em nenhum momento aceitou assimilar a tese de que não dava para as aulas online serem o carro-chefe desse processo de educação remota. Então, o que aconteceu? As aulas online começaram muito cedo, cheia de problemas, né? O principal deles é a dificuldade de acesso. A gente encaminhou um requerimento de informações para a Secretaria de Educação, ainda não obteve retorno formal de qual é o percentual de acesso na rede estadual. Mas a gente sabe que, com certeza, é abaixo de 60% de acesso regular daqueles alunos que vão em todas as disciplinas, que fazem as atividades, com certeza é menos de 40% fazendo, mais de 60% não fazendo, não conseguindo ter esse acesso regular. Então, significa que a rede foi quebrada, e quebrada com uma maioria sendo excluída do processo de ensino-aprendizagem. Só para você ter uma ideia, a segunda iniciativa de educação remota mais importante é a entrega do material impresso com atividades para os alunos fazerem em casa. Uhum. Esse material demorou 2 meses para começar a ser entregue, ou seja, um atraso de 2 meses com relação às aulas online. Até agora só foi um material e absolutamente insuficiente. Então, a gente tem uma rede que foi quebrada. Mesmo os alunos que estão tendo acesso à internet, estão tendo acesso a algo muito limitado, porque muitos profissionais da educação também têm limitação de acesso à internet, nunca trabalharam didaticamente através da mediação das ferramentas digitais. Esses alunos também não estão tendo um ano letivo, né, ideal, mas o mais grave é essa quebra da rede. E, para piorar, a Secretaria de Educação também se recusou, o quanto pôde, a garantir a alimentação escolar nesse processo onde as aulas estão se dando remotamente. Primeiro, oferecendo cestas básicas somente para os alunos do Bolsa Família. E depois, não colocando o conjunto dos recursos da alimentação escolar na compra dessas cestas básicas, fazendo com que os alunos recebessem kits que eram kits absolutamente insuficientes para a sua alimentação. 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, meio quilo de macarrão,
Isso não alimenta um estudante um mês inteiro de forma alguma. A Secretaria de Educação, no início, dizia que só ia oferecer para o Bolsa Família para oferecer cestas maiores. O problema é que a alimentação escolar é um direito de todos os estudantes, não só dos alunos do Bolsa Família. E nessa pandemia, aumentou muito a vulnerabilidade social. Então, todos os alunos do Bolsa Família merecem receber. Mas tem muitos alunos que não estão no Bolsa Família que estão numa situação de muita vulnerabilidade social e também merecem receber. Isso só passou a ser garantido quando a Defensoria Pública moveu uma ação civil pública, a gente acompanhou esse processo todo muito de perto. A Secretaria de Educação resistiu em em cumprir essa decisão judicial de que tinha que garantir alimentação escolar para todo mundo, e mesmo agora segue fazendo de forma absolutamente precária. Então, é um conjunto de elementos que vai enfraquecendo a relação do aluno com a instituição. É a aposta num mecanismo de ensino que mais da metade da rede não tem acesso, então, esse mais da metade já fica desestimulado a manter a sua relação com a instituição. É a falta da alimentação escolar, que poderia ser um incremento no fortalecimento dessa relação, né? A escola também é um lugar de garantia do direito à alimentação. Então, os vínculos dos estudantes com as instituições estão se deteriorando. Isso tem que ser modificado. A gente fez uma audiência pública na semana passada, discutiu a alimentação escolar. Eu, na minha fala, fui bastante enfático como secretário. Falei, secretário, a gente vai ficar no mínimo mais um mês sem aula presencial. É muito importante que se entenda que esse é o momento de retomar esse vínculo, de garantir alimentação escolar de qualidade, de garantir que outros mecanismos de processo ensino-aprendizagem remoto sejam desenvolvidos para envolver o conjunto dos estudantes com a escola, para pensar, quando houver a volta, isso se dá em outro patamar do que o que está se dando atualmente. A SEDUC não tem conseguido, né? Não sei se não tem tentado, se não tem sido capaz, mas é um quadro muito grave. Então, a gente está pressionando ter outros mecanismos, como o material distribuído, com orientações, por exemplo, por telefone. Porque telefone, 99% das famílias têm, mas nem todos têm um telefone com chip, ou para ligar, ou para navegar na internet, mas pode receber. Se tiver uma organização, por exemplo, para que os professores possam entrar em contato com os alunos uma vez na semana, cada professor entrar em contato com um grupo de alunos, isso como parte da sua carga horária de trabalho, com o custo dessas ligações pago pela Secretaria de Educação, que está deixando de ter vários outros custos nesse momento da pandemia, você pode, por exemplo, ter uma orientação por outros canais, né? O professor ligar, orientar o estudante com relação a um trabalho, com relação a uma leitura que ele tem que fazer, mas a Secretaria de Educação não tem conseguido fazer, cometeu o erro de apostar na educação remota, e isso nos coloca numa crise. O que a gente faz para enfrentar essa crise? Planejamento. O mundo inteiro parou atividades. Nos países marcados pelas desigualdades como o nosso, onde a educação online não é uma ferramenta factível, a gente tem que ter tranquilidade, atrasar o calendário e garantir que o princípio da equidade, ou seja, da igualdade de acesso, da universalidade, de que todos terão acesso, esses princípios vão ser preservados e nós vamos fazer o ano letivo de 2020 acontecer dentro das possibilidades que a realidade está nos dando. Nesse momento, com atividades que têm que ser complementares, né? E quando tiver a possibilidade de retorno, planejar de acordo com o que se perdeu, né? Não tem jeito. O calendário letivo de 2020 vai entrar no calendário civil de 2021. Não é a primeira vez que isso vai acontecer no Brasil. Infelizmente, a gente tem um governo federal que atrapalha. Por exemplo, o adiamento do Enem era um elemento central. O governo federal dificultou enquanto pôde o adiamento do Enem. Quando a Câmara ia votar um adiamento e impedir uma derrota ao ministro da Educação, ele foi e anunciou o adiamento. Mas disse que ia fazer uma consulta aos estudantes, achando que os estudantes das escolas privadas iam pressionar para que o Enem fosse logo. Os estudantes, né, inscritos no Enem falam, não queremos que seja em maio. O que o Ministério da Educação faz? Vai e puxa para janeiro. Consultou os estudantes para quê? Se no final das contas está prevalecendo o interesse das instituições privadas de ensino superior que querem o Enem em janeiro, porque muitas delas aproveitam o resultado do Enem para matricular seus estudantes. Ainda mais no cenário onde o calendário das universidades públicas vai estar atrasado, com isso as universidades particulares estão vendo a possibilidade de angariar ainda mais estudantes que deveriam estar nas instituições públicas. E o MEC está a serviço disso.
Não é à toa que tem um ministro da Educação cuja irmã é uma das principais empresárias da educação no Brasil. É um governo absolutamente submetido aos interesses do grande capital, né, das diferentes áreas, não só a educacional, e que na política educacional também tem submetido o interesse público aos interesses privados. Então, é um cenário de muita crise, mas que a gente, nos locais, tem que trabalhar com tranquilidade. É muito importante que os profissionais da educação tenham um compromisso ético-político com a garantia da educação de qualidade, que façam o que esteja ao seu alcance, o que possam fazer agora e especialmente no momento de volta. Só que esse momento de volta tem que ser quando houver condições sanitárias. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, ainda não há. Então, esse é o momento de planejar. Olha, quando voltar, quando houver condições sanitárias, tem que ter distanciamento, tem que ter higienização, tem que ter condições de lavar as mãos, de ter álcool gel, tem que ter máscara para todo mundo, tem que ter controle e aferição de temperatura, né? Ou seja, tem que ter protocolos do que fazer no caso de aparecer alguém infectado. Confirmou um caso numa escola, o que faz? Suspende as aulas imediatamente, testa toda a turma daquele estudante, testa as pessoas mais próximas, quem conviveu. Tem que ter protocolos operacionais bastante bem definidos para que você possa não fazer de uma volta às aulas, que quando se der, né, tem que estar em melhores condições epidemiológicas, mas mesmo assim, enquanto não tiver a vacina, todo cuidado vai ser pouco, especialmente na escola, que é um espaço de muita aglomeração. Quando a gente volta às aulas, só na rede estadual, são 700 mil alunos, mais 30, 40 mil profissionais da educação convivendo em espaços aglomerados, que vão de 200 escolas, as menores, a 2.500, 3.000 as maiores. Nenhuma outra medida de flexibilização do isolamento social cria aglomerações tão imediatas quanto a volta às aulas. Então, é muito importante que isso se dê com muito cuidado e um protocolo de segurança muito grande. Sensacional. Eu acho que a gente não tem essa cultura do planejamento. É impressionante. Aqui em Teresópolis, então, nós chegamos a criar, junto com outros grupos, né, da sociedade, o movimento Planeja Terê, porque o que a gente mais identificou foi assim, a total incapacidade de planejamento. Planejamento é para isso, é para resolver a coisa prática. É também para isso, né? Nós podemos ter planejamentos estratégicos, podemos ter esses planejamentos mais imediatos, mas que serviria para essas condições que você colocou aí, né? O que fazer quando você tem, por exemplo, um aluno com Covid, que tipo de medida você faz, né? Que se você for para jogo, se você for para campo sem ter isso planejado, você vai ter que resolver ali na hora, no susto, e não precisa, porque a gente já sabe que esse tipo de coisa pode acontecer. Eu queria falar mais um pouco sobre educação, Flávio. Eu acho que essa ideia se a gente tivesse agarrado ao princípio certo, que é o princípio da vida, o princípio da solidariedade, a gente estaria dando outros tipos de solução, né? O fato da gente poder fazer uma relação direta entre professor e aluno, por telefone, por exemplo, a gente resolve o problema da inclusão, quer dizer, minimiza fortemente o problema da inclusão, né? Porque são pessoas que não têm acesso à internet, etc., mas poderiam falar por telefone, e jogaria a gente para outros modelos de educação, porque isso me incomoda muito. Assim, a situação é tão grave que a gente não consegue nem discutir o modelo de educação, a gente tem que discutir o mínimo. Agora, esse modelo de educação que nós temos de botar o José Pacheco da Escola da Ponte fala em especialista em nuca, né? De botar um atrás do outro para assistir a mesma aula durante 6 horas por dia, escutar alguém falar a verdade para a gente, é assim. A gente tem que, de algum momento, a gente tem que mudar isso e fazer de outra forma, né? E a Escola da Ponte, que é uma escola que tenta mudar essa lógica de educação, faz exatamente essa discussão individual. Quer dizer, o cara tem um projeto de 10 a 15 dias ali para ele resolver, e ele vai discutir esse projeto com o professor. Então, ele tem um contato personalizado com alguém, ele tem esse contato individual com o tutor, que aí essa pessoa vai discutir para ele como é que está o projeto, vai acompanhar psicologicamente, inclusive, esse aluno para saber das dificuldades dele, individualizando e trazendo ele ao conhecimento, né? Fazendo com que a vontade dele alcance o conhecimento, né? Facilitando esse papel. E a gente está longe de discutir isso, né? A Secretaria de Educação pensa e preocupada com o fato de que se vai ter
200 dias letivos, se não vai ter, como vai fazer. Essa é a grande preocupação. E não o acesso do garoto, da pessoa, do estudante, ao conhecimento, né, que poderia ajudar ele demais sobre isso. Né? Eu queria... e você, como é que você acha que vai se dar essa relação burocrática, Flávio, dos dias letivos, do retorno às aulas? A gente já ouve falar sobre transformar 21 e 20 num ciclo só e tentar minimizar isso. Qual a solução que você acha que a gente pode dar para essa situação mais, digamos, burocrática da educação? Olha, Rodrigo, no Brasil, a gente está vivendo uma situação peculiar que a gente não conseguiu em nenhum momento fazer o isolamento social de verdade. Chegar a 80%, 90% de isolamento social. A gente ficou sempre ali entre 55%, 60%. Com isso, a gente não conseguiu conter a proliferação do vírus. Então, a curva diminuiu a intensidade porque teve algum isolamento social, mas a gente não conseguiu aquele efeito de segurar a transmissão de fato. Né? A gente só desacelerou, mas a gente não conseguiu segurar. Com isso, o nosso isolamento social está muito longo e a gente continua sem conter a curva. Então, é muito tempo sem aula. Isso é um fato, né? E no Brasil isso está muito grave. Impactou o ano letivo de uma forma muito estruturante. Já tem decisão do Conselho Nacional de Educação, já tem uma medida provisória, né, que foi aprovada e transformada em lei, que garante a flexibilização dos 200 dias letivos, mas não da carga horária. Mas mesmo essa carga horária, né, de 800 horas anuais, a gente vai ter dificuldade de cumprir. O que eu acho que tem que ser feito? Né? A gente vai ter que entrar no ano letivo, o ano letivo 2020, no ano do calendário 2021. Nós só vamos encerrar os anos letivos, especialmente nas redes públicas, lá para metade do ano que vem, um pouco antes, talvez maio, dependendo das condições de volta às aulas. Quando a gente voltar, a gente vai voltar ainda sem ter a possibilidade de aulas diárias para os estudantes. Mesmo que as escolas funcionem todos os dias, vão ser com grupos de alunos diferentes. E aí você vai ter que organizar atividades em casa para esse aluno que não vai estar na escola, para você ir conseguindo desenvolver os conteúdos curriculares, etc. Mesmo assim, vai ser num ritmo diferente do que se estivesse sendo aula diária. Né? Então, eu acredito que uma parte dos currículos não vai ser possível de se concluir ainda nesse ano letivo de 2020. Então, uma proposta que já está colocada na mesa é a gente ver até onde dá para ir, e uma parte dos conteúdos, né, curriculares a gente joga para o ano letivo 2021. Não chega a ser necessariamente um acoplamento do ano letivo 2020 com 2021, porque o ano 2020 vai fechar, né, vai ter a conclusão, os alunos vão progredir, mas uma parte do que se esperava trabalhar em 2020 é direcionado para 2021, que passa a ter, além do que já teria dos seus parâmetros curriculares definidos, o que foi transferido de 2020. Né? Então, esse é um dos caminhos para que a gente possa fechar o ano letivo de 2020 sem cancelamento, sem perda do ano, né? Mas também adequado a essa realidade da pandemia, que é uma realidade muito dura. Não tem jeito. Né? A gente está preservando vidas. Isso exige uma nova forma de organização da sociedade, isso impacta os calendários escolares. Então, é dentro dessa dinâmica que a gente tem que trabalhar. Legal, Flávio, obrigado. Bom, vamos encerrar agora o bloco 2 e vamos voltar a falar de educação e também sobre a atuação da esquerda no Estado e no país, né, no terceiro bloco.